1080 por 800. Nesse caso teríamos o que? 1080 por... Cadê tu? Por 800. Essa seria a proporção da nossa tela. Então, vamos agora aqui definir o near e o far. Consta near o near geralmente recebe valores entre 0 a 1, mas por padrão ele sempre é definido como sendo 0,1. O far com valor de 1000. Então nós podemos adicionar esses dados ou os elementos à nossa câmera, começando com FOV, depois o aspect, o near e o far, desculpa. Então, após nós definirmos a nossa câmera e, com os seus devidos elementos, nós precisamos criar o nosso renderizador. Então, vamos ter o que? Const renderizador ser igual a new WebGL render. Bem, após isso, nós precisamos definir a proporção da nossa tela que nós queremos que seja renderizada, que vai ser através do que? renderizador.set size, e nós vamos pegar, nós poderíamos, por exemplo, aqui colocar de forma estática, por exemplo, 800 por 700, ou pegar de forma dinâmica, que vai ser o windows.inner, primeiro a largura e depois a altura. Bem, nós temos praticamente tudo criado. Se nós rodarmos a nossa aplicação, vai ser npm run dev, vamos ver. O que aconteceu? Falha na importação do tree. Nós podemos fazer isso para resolver a situação, fechar e npm install tree. Agora podemos rodar nossa aplicação normalmente. Bom, nós fizemos o código todo, só que de alguma forma nada apareceu na nossa tela. Exato, porque nós, apesar de todas as configurações feitas, nós ainda não passamos a informação ao renderizador, que é para adicionar esses elementos à nossa tela ou ao nosso elemento HTML, que é esse bem aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Nós temos que passar essa informação, que vai ser document. Que nós estamos a dizer que vamos adicionar um elemento filho dentro da nossa tag by, vai ser o child, e vai ser o renderizador.DOM_element, e podemos ir para lá verificar, só que ainda assim nada aconteceu. Primeiro, nós precisamos, apesar de nós passarmos essa informação, nós precisamos de passar para o renderizador quais são os elementos que ele deve mostrar ou deve passar para o nosso documento HTML. Nesse caso, que deveriam ser a câmera e o cenário. E por outra, nós precisamos adicionar a câmera ao nosso cenário. Ou seja, o cenário vai receber a informação da câmera e o renderizador vai passar a informação desse cenário e dessa câmera para o nosso documento. Então, nós vamos fazer o quê? Podemos vir aqui, vamos só fazer isso. Podemos vir aqui e dizer que o render, primeiro vamos
Vamos adicionar a nossa câmera ao cenário. Ou seja, nós vamos usar esse espaço especificamente para adicionar qualquer elemento que nós formos construir e adicionar ao nosso cenário. Vamos lá, adicionar elementos. Vamos só fazer isso também, alterando as posições, nesse caso as posições dos elementos, e toda coisa que nós precisamos é só definirmos depois. Então vamos aqui adicionar o elemento que vai ser o cenário de a câmera, e por outra nós podemos criar uma função uma função de animação que vai nos permitir fazer animações e também passarmos assim um loop de que toda vez que o nosso navegador for atualizado, ele conseguir renderizar. Ou seja, se nós não fizermos isso, não precisamos dessa informação, seria como se nós estivéssemos apenas a renderizar uma única vez. Após a atualização do navegador, nada ia acontecer. Então vamos lá, function animate, e nele vamos passar a nossa informação que queremos renderizar, chamando a função render, e quais são os elementos, que são o cenário e a câmera. Agora vamos vir aqui, chamar nossa função set animation loop e passar a nossa função animate. Agora nós podemos ver aqui, nós temos a nossa tela toda ela preta. Vamos tentar passar um background para essa nossa tela. É só vir aqui para o nosso cenário, nosso caso cenário, ponto, background, vamos ter o que? New tree, ponto, chamar o construtor color e vamos passar algum parâmetro. Mas como é que eu vou saber qual é a cor que eu preciso usar ou que eu gostaria de usar? Há dois jeitos que eu poderia aqui indicar. Primeiro, abrir o navegador e pesquisar por algum gerador de cores, mas que seja no formato hexadecimal ou usando o index.html style CSS. É como se nós estivéssemos a adicionar cores, ou seja, nós vamos simplesmente fazer o que? A alteração é pegar esse código e depois irmos lá para o nosso código. Por exemplo, imaginamos que eu queira colocar aqui o nosso fundo com a cor, deixa eu ver, pode ser verde, porque verde é muito feio não, mas um azul. Vou fazer o que? Vou pegar esse código, venho para o meu código ou o meu main e preciso dessa informação. Mas antes de colar, eu preciso passar uma informação que precisa ser 0x, que é para fazer a formatação, e depois salvar. Vamos agora ver. A nossa cena já tem um fundo de cor azul. Bem, nós poderíamos melhorar esse código começando por, ao invés de criar variáveis separadas para passar o FOF, o aspecto, ou seja, os valores dessas variáveis, eu posso adicioná-lo diretamente. Então, ao invés de passar o FOF, eu passaria o quê? Passaria aqui 75. No valor do aspecto, eu ia passar exatamente essa informação que eu tenho aqui. No NIA e no FAR, a mesma coisa. Venho aqui e ponto 1, já não preciso mais desses dados aqui e vou apenas deletar. E se nós formos verificar, o nosso cenário mantém-se do mesmo jeito. O que mais poderíamos melhorar, por exemplo, vamos lá verificar aqui. Podemos também fazer a alteração da posição ou do modo de visualização da própria câmera, que é adicionando uma posição no eixo Z com valor 5.
Vamos lá. Apesar de que nesse momento ainda nós não vamos conseguir ter exatamente nenhuma visualização clara, visto que nós não temos ainda um objeto e a partir dele conseguimos perceber qual é o nosso ponto de vista ou como é o modo de visualização em função do objeto que nós temos. Bem, esta aula era especificamente para criação do nosso primeiro cenário e entender como deveria ser a estrutura para a construção dos nossos ou realização dos nossos projetos. Então, na próxima aula, nós vamos começar a criar a nossa primeira figura e espero que tenha sido esclarecedora e caso de dúvidas é só mandar uma mensagem ou deixar lá nos comentários que eu vou esclarecer na boa.